E o texto que eu vou ler para você aqui, em Lucas, no capítulo 24, do verso 13 em diante, nos narra um episódio existencial semelhante. Porque os discípulos de Jesus, os apóstolos e os discípulos, depois que a cruz aconteceu, como todos eles, por mais que Jesus dissesse, o Filho do Homem vai ser morto, antes humilhado, espezinhado, destituído, degradado e depois morto e crucificado, e ressuscitará no terceiro dia. Apesar dessas repetições de Jesus, a ideologia religiosa fomentada na alma deles, que já era parte do inconsciente coletivo de Israel, que crescera no exílio em Babilônia e que só aumentara no período intertestamental a ideologia de que o Messias Salvador soberano, general político, o Davi Messias, num generalato poderoso e invencível, libertaria Israel e instituiria o reino visível e político de Deus no mundo. Essa era a expectativa deles, apesar do que Jesus dissera, e num certo sentido, essa se tornou, apesar de que eu lia e explicava o equívoco deles, mas isso é tão forte que entrou em mim sem eu sentir, e eu fiquei com aquela expectativa de que o Evangelho iria converter a igreja ao Evangelho, e a gente iria ter uma coisa linda acontecendo. E depois de 30 anos pregando de manhã, de tarde, de noite, me matando, me esfalfando, você vai vendo só as coisas piorarem, e se cumpre uma outra realidade. Por mais que Jesus tenha dito, olha, pequenino rebanho, vocês são um pequenino rebanho, alegrem-se, porque carne e sangue não discernem essas coisas. Isso é revelação do Pai. Perseverem, não se cansem. Vem uma grande apostasia nos últimos dias, eis que eles vos odiarão, matarão uns aos outros. O amor se esfriará. Paulo dizia, nos últimos dias o Espírito afirma expressamente que eles obedecerão espíritos enganadores, se desviarão da fé, mas usarão o nome de Deus como fachada, negando-lhe o poder. Mas apesar de saber isso tudo, o coração é lento e é tomado por esperanças falaciosas que trabalham contra a realidade do Evangelho. Era assim que eles estavam, ideologicamente desmoronados, porque a palavra de Jesus dava um testemunho diferente, mas a ideologia que eles deixaram prevalecer na mente deles era a ideologia judaica, e por mais que Jesus falasse como lhe aconteceria, eles não introjetavam, eles não concebiam, eles achavam que chegariam em Jerusalém e tudo seria vitória de Jesus sobre a religião. Aí entraram em depressão todos eles. O contexto é esse. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, uns 13 quilômetros a 15 quilômetros, na direção do mar Mediterrâneo, hoje de Tel Aviv. Iam conversando os dois a respeito das coisas acontecidas em Jerusalém com Jesus, a tragédia, as histórias da frustração absoluta que eles tinham provado, do engano que eles achavam que lhes tinha acontecido, embora Jesus fosse tão gente boa. Pena que era bom demais para ser verdade. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam um com o outro, discutindo, teologizando, argumentando, como vocês ficam por aí quando estão nesse estado, eu só vejo a discussão para lá e para cá e nada de vida acontecendo. Enquanto isso, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam tão condicionados ao morto
que eles não conseguiam ver o ressuscitado. Seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos estavam todos manchados pelos embrulhos das notícias trágicas da quinta e da sexta-feira. E Jesus se manifesta glorificado, sem as contingências, sem as marcas do tempo. Fisionomicamente era ele, mas transcendia ao Cristo histórico, marcado, moreno, com pé de galinha surgindo na cara, com mão de carpinteiro. Não, eles viram um ente que era denso, de uma maravilha que eles não podiam explicar, e era humano o suficiente para com eles interagir. Seus olhos estavam tão condicionados à crucificação que eles não podiam ver a ressurreição do crucificado diante deles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ide tratando e compartilhando no Facebook, por internet, chorando na casa uns dos outros, à medida em que caminhais? E eles pararam chateados, achando que conversavam com um alienado, que não sabia de nada. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: olha que resposta, és o único, e que ironia, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Perguntando isso a Jesus, mas a mente fica tão cega pela decepção, pela desilusão, pelas frustrações ideológicas, pelo sonho teológico que não se consumou, pela estratégia de expansão da fé que não se realizou, pela qualificação de discípulos que não aconteceu, pelo testemunho do Evangelho que é cada dia blasfemado na vida daqueles que são verdadeiras apostasias andantes. O choque é esse. O deles era: tudo que a gente creu não era verdade. E agora ainda vem você andando de Jerusalém. Onde é que você estava em Jerusalém? Escondido? Sepultado? Alienado? Para não saber o que aconteceu lá? Jesus, porém, lhes respondeu. Olha a resposta de Jesus. É uma ironia linda. Que ironia divina, maravilhosa. Quais? És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes respondeu: quais? Vocês estão falando de quê? Aí eles explicaram. As notícias de sexta-feira. Que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão poderoso, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Você não sabe, não viu? E como os principais sacerdotes, essa corja safada, e as nossas autoridades religiosas o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Você não viu? Não leu o jornal de sexta-feira ou de sábado de manhã? Jerusalem Post, primeira página. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de nos redimir, e a Israel. Mas depois de tudo isto que lhe aconteceu, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram e nada. É verdade, também, é verdade. Também, tem um pessoalzinho aí, bem pequenininho, não pode ser levado a sério, porque Madalena foi para o mar e eu fiquei a ver navios. Mas tem uma mulher chamada Madalena, que já foi possessa de 7 demônios, sabe lá o que mais, e outras mulheres são nervosas, vocês sabem, né? Deve ter sido um ataque histérico, a gente não pôde levar muito a sério, mas é verdade que algumas das mulheres que conosco estavam nos surpreenderam hoje de manhã cedo, correndo, dizendo que foram de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. E voltaram correndo, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram a elas que ele está vivo.
de fato, olha, é verdade que algumas mulheres, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Dos nossos são os homens objetivos, Pedro, João, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, a tumba vazia, as roupas que envolviam Jesus, ocas, ele atravessou-as e deixou tudo oco, e o pano que estivera sobre a face dobrado e posto num lugar à parte, elas se encontraram o casulo milagroso. Ele não se debateu, atravessou, de fato, eles voltaram dizendo que viram isso. Você veja como fatos podem ser esmagados por emoções, por sensações, por frustrações, por desânimos, por ideologias que não se cumprem e que a gente as experimenta com aquela esperança de quem acha que aquilo é vontade de Deus, promessa de Deus, e elas sucumbem. Podem produzir no coração da gente coisas que nem os fatos desmontam, nem os fatos dissolvem. Até os fatos ficam relativizados por esse torpor da desesperança que tomou conta do coração, como você, que vem aqui cheio de todo esse desânimo de Cleopas, do outro e dos discípulos, frustrado, o evangelho não aconteceu, dialoga com Jesus e não percebe, a presença dele está aqui todo dia, toda hora, e você não discerne, fica ainda agarrado a falsas esperanças, vê o testemunho de gente sincera dizendo, eu vi, ele está vivo. Tem o testemunho de amigos que começam a dizer, ele está vivo. Mas o coração continua tomado pelas nuvens densas da frustração que matou no coração a esperança do Evangelho, porque o indivíduo, ao invés de crer no Evangelho, creu na sua ideologia, na sua fanfarrice, colocou fé na sua fé e apostou nos seus caprichos. E aí entra nesse estado, que é o estado de muitos aqui. Jesus então lhes disse, e diz a você agora, ouça, nécio, insensato, atrasado de coração, de sentimentos embotados, quanto a crer em tudo que a palavra de Deus pelos profetas já dissera. Porventura não convinha que primeiro Cristo padecesse e que depois entrasse na sua glória? Não foi isso que eu também anunciei a vocês? E começando no Velho Testamento por Moisés, tudo de cabeça, claro, foi discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a palavra, como era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, que é a palavra grega para febre aqui no caso. A palavra constrangeram aqui é, eles se aproximaram dele, tentando provocar nele aquela febre da estada, como se ele estivesse febril. Não vai não será bom para ti. Foi um constrangimento, como quem acolhe alguém que precisa descansar, quando na realidade eles é que precisavam do descanso que aquela presença lhes trazia. Eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Aí Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. E então, quando eles viram aquele gesto, aquele movimento, os olhos deles se desembotaram. E eles viram, e o reconheceram, mas ele então desapareceu da presença deles. Eles teriam que aprender a andar com ele em espírito e em verdade. E disseram, pois, um ao outro, porventura,
Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Como vem acontecendo com você todo esse tempo aí caminhando, lutando contra o Evangelho, se agarrando às suas mágoas e frustrações, mas você tem que admitir que dia a dia, aqui, o seu coração tem ardido, quando ele, não eu, anuncia a palavra que pelo Espírito Santo chega até você. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. E é nesse ajuntamento agora, de os pouquinhos começando a dar testemunho da ressurreição do Jesus vivo, que a bomba vai crescendo para explodir em graça, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua palavra tenha chegado aonde cada um está, e conforme a necessidade de cada um, ela realize o que cada um precisa agora, para a cura de muitas almas amarguradas, para a cura de muita gente sofrida, para a cura de muita gente decepcionada. Dá que os corações se abram e que todo mundo vomite o que seja verdade para ficar limpo no coração e ser restaurado no teu amor, para provar de novo a alegria da salvação e o poder da ressurreição e essa existencialidade que ninguém pode fazer parar, porque ela é poderosa. E esse irmão de vocês que fala com vocês sabe disso. Eu sei a força que esse poder da ressurreição tem, de tirar você dos seus cansaços e desânimos e desistências de tudo mais profundas e colocar você em pé, revirginado no amor e na esperança. Quanto mais velho vai ficando, mais denso de fé, de convicção, de inabalabilidade no amor dele, você vai se tornando e recebendo. Você quer isto para você? Então abra o coração e me responda, me diga, em nome de Jesus. Botem a pergunta aí, por favor, rápido, rápido, rápido. Eu quero que você me responda. A falência espiritual da igreja tem desanimado sua fé em Jesus e no Evangelho? Me responda. Vem IVTV, o canal é você.